Bem legal. Quem disse a escutativa primeiramente foi o Marcelo, da Carefy. E é primordial, né? Essa habilidade nesse momento é algo que tem que ser levado em prática, não é só uma habilidade, né? Tem que ser uma atitude. Porque você fala assim, escutar o cliente é uma coisa, a escutativa é outra. Porque você escutar o cliente, você busca na fala dele subterfúgios para venda. Muitos vendedores fazem isso, né? Então, o cliente ele fala, 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 e você tenta pegar insights que você vai tentar jogar o seu valor para esse cliente, né? E às vezes não é isso que o cliente está buscando. Então, a escutativa, ela parte do princípio de que você está realmente escutando não só aquilo que faz sentido para o seu produto, mas aquilo que faz sentido para o seu cliente. Então, essa é a diferença entre só escutar e a escutativa. Então, percebam que tem uma grande diferença, tá, pessoal, entre só simplesmente escutar e a escutativa. A escutativa, ela traz reflexos para o seu produto e serviço. Como aconteceu, por exemplo, com o Léo. Ele praticou a escutativa, mesmo ele não tendo apontado sobre a escutativa, ele escutou o mercado. Ele entendeu, olha, e conversando com os clientes, percebeu, olha, você tem um problema, você está com uma dificuldade. Ele foi modulou o produto dele para conseguir entregar esse valor. Ele não simplesmente empurrou o produto que ele já tinha, o serviço que ele já tinha. Isso para produto pode ser um pouco diferente, mas, por exemplo, a outra escutativa que aconteceu, não de maneira pessoal, mas o Santo Bora, ela também fez escutativa, porque ela falou assim, olha, o mercado está em crise, o mercado está economicamente desfalcado, vou fazer um bazar. Então, isso é a escutativa, você escutar a pessoa que está à sua frente e escutar o público, as pessoas, como a Lu falou, escute a internet, os clientes estão na internet, né? Estão no online. Então, a escutativa é uma prática que você começa no face a face, mas você desenvolve também para os outros meios de comunicação, não só o face a face, mas observando as pessoas, né? E é o senso de empatia também. Acho que tudo converge na escutativa, né? Eu acho que bem isso. A escutativa ela converge em outros fatores. Eu sempre, quando eu falo sobre vendas, quando eu falo em conhecimento, são quatro fontes de conhecimento primordiais, que é o seu produto ou serviço. O vendedor ele tem que entender do seu produto ou serviço. A gente falou aí com 3 especialistas de seus produtos e serviços. Além disso, ele tem que desenvolver o mercado. Então, existe o conhecimento de mercado, concorrentes, a situação que o mercado se encontra. E aí vem um terceiro conhecimento, que é conhecer o cliente. Porque o mercado é uma coisa e o cliente é outra. Então, você tem que conhecer o seu produto e serviço, você tem que conhecer o mercado, você tem que conhecer o seu cliente, e vem um quarto ponto, porque você não consegue aplicar esse conhecimento se você não tiver o conhecimento técnico de venda. E aí que entra a faculdade de vendas. Porque esses conhecimentos você desenvolve de maneira não vinculada a ser um vendedor. Porque cada produto tem um conhecimento, cada mercado tem uma expertise, cada cliente também tem um nível, como ele se comporta. Agora, o conhecimento técnico de venda, ele tem que ser desenvolvido, não importa o canal que você está, o nicho que você está. Então, por isso que existe um tripé de conhecimento a se desenvolver, mas existe uma faculdade a ser desenvolvida, que não existe nos cursos. Você não vai chegar numa UNAERP, Unip, USP, chegar, olha, eu quero ser um vendedor. Não tem isso. Então, você tem que entender que existe sim faculdades de venda. Porque quando a gente fala em faculdade, não é simplesmente um curso. A gente fala de faculdades mentais. Sim. São faculdades, é o conjunto das habilidades, das competências, dos conhecimentos e entender quais são suas funções. Por isso que é tão importante a gente trazer essa conversa. Porque a gente tem que falar, aqui a gente não vai falar sobre qual é o conhecimento do seu cliente. Nós não vamos falar sobre qual é o conhecimento do seu produto. Nós vamos falar sobre o conhecimento técnico de vendas. Acho que esse é o grande significado desse bate-papo. Todo mundo acha que algumas pessoas são comunicativas. A coisa que eu mais escuto é pessoas falando, nossa, você é um ótimo vendedor porque você
fala muito, né? Pessoas que falam muito são boas vendedoras. Na verdade, às vezes a pessoa que está escutando quietinha é uma melhor vendedora que quem está falando sem parar. Sim. Então, na verdade, as pessoas traduzem o bom vendedor a alguém que é comunicativo, expansivo. Acho que assim, a habilidade de se comunicar, de se fazer claro e de trazer essa empatia, né, quase um storytelling na fala, também é técnica. Existem pessoas que praticam mais isso na vida e acabam desenvolvendo mais que outras. Mas a gente tem até a questão de soft skills, hard skills, né? Soft skills são algumas coisas que você vai implementando ao longo da sua vida. Mesmo que você implemente ao longo da sua vida, os soft skills, existem técnicas para isso. Sim. Os hard skills são aqueles que você vai aprender tecnicamente, que a gente estava conversando agora, e aí tem os hard skills, que é uma questão totalmente direcionada para aquilo que você faz, né? Se você vende na internet, tem que saber de internet, né? Essas coisas. Hoje todo mundo tem que saber de internet. Mas pensando em soft e hard, mesmo essas habilidades que você desenvolve ao longo da sua vida, elas são habilidades que elas podem ser aprendidas. Aliás, elas devem ser aprendidas, devem ser desenvolvidas. Você pensa, por exemplo, a escutativa. É algo, qualquer um não. Você tem que aprender a escutar. Tem os pontos a escutar. Você tem que saber o que você vai escutar do cliente. Peraí, eu escutei isso. Traduzir. Como dizia Steve Jobs, se eu seguisse o que eu achava que o meu cliente falava que ele queria, eu estava na rua agora. Porque se eu fizesse o que os clientes queriam que eu fizesse, se eu fizesse o que os clientes falavam que queriam, eu nunca teria uma empresa, eu nunca teria um império. Então, a técnicas de escutativa existem. Você escutar e você entender nas entrelinhas. Isso é técnica. Isso se você desenvolve isso. Assim como, por exemplo, pessoas que sabem liderar, são pessoas que sabem dar bons feedbacks. Existe curso de feedback, existem cursos para você saber dar um feedback. Então, todos esses soft skills, eles também podem ser aprendidos tecnicamente através de N cursos que não estão em uma faculdade de venda, tá, pessoal? Isso não existe em faculdade de venda, mas são conhecimentos que você desenvolve e que você pode sim aprender, né, pessoal? O que vocês acham disso? E se não virarem vendedores, eles vão ter que se vender. Sim. Exatamente. Aliás, com certeza vão ter que se vender. Então, essas soft skills, essas hard skills, também vão ser necessárias. Eu acho que todo mundo tem que saber vender um pouquinho. Os profissionais mais ainda. Mas todos têm que saber como negociar. Negociação, por exemplo, é uma das habilidades, das competências que um vendedor tem que ter. E se você é um bom negociador, você negocia na sua casa, você negocia com seus filhos, com a sua mulher, com o seu marido, você negocia em todo o seu ambiente, no seu trabalho. São concessões que existem. Então, e uma das principais habilidades da negociação, que é uma hard skill, é a escutativa. Porque você nunca vai saber chegar a algum lugar se você não souber o que a outra pessoa quer. É um dos princípios da negociação. É saber o que a outra parte quer. Porque se você chega só com a sua parte, eu quero vender, eu quero vender, eu quero vender, eu quero vender. Eu quero ir pro jogo de futebol. Jogo de futebol, jogo de futebol, jogo de futebol. Aí você chega pra tua mulher e fala, eu vou no jogo e pronto. Mas o que ela quer? Qualquer negociação, né? E assim na área de negócio também. Eu quero vender. Mas o que meu cliente quer? E aí você pratica a escutativa dentro da negociação. Porque vocês falaram sobre atitude e sobre ação. E acho que trazendo para a inovação em venda, para o momento atual, porque nós temos as competências, habilidades, que na verdade deviam existir desde sempre, a escutativa. Mas agora que está sendo muito mais praticada, muito mais ponderada. Mas existem algumas, dessa conversa nossa, eu acho que existem algumas habilidades que são imprescindíveis agora para o momento de vendas dos vendedores, que elas vêm em consequência não só do momento que a gente está vivendo, mas dessa tendência a tudo ser muito mais rápido, né, muito mais cíclico. Então, quando você pensa em atitude, você fala primeiramente sobre a sua rotina. Para você agir, você tem que criar uma rotina. Você não pode simplesmente sair a esmo, porque a ação sem planejamento é perdição. Você vai ser totalmente improdutivo. E eu vi uma frase assim que para mim foi fantástica, foi o Mário Sérgio Cortella, né, que não tem nem o que falar desse cara.
ele falou que a disciplina é a organização da liberdade. Então, quando você constrói uma rotina, você organiza a sua liberdade. Isso traz disciplina dentro das ações. Então, esse é o primeiro ponto. O vendedor, ele tem que agir. Mas que modo agir? Hoje a gente está num ambiente que é extremamente rápido, inovador. Então, você tem que agir de forma ágil, e não de rápida. Quando a gente traz o modelo de startups, a gente conversa bastante sobre o modelo de startup, não porque todo mundo tem que ser uma startup, mas tem que ter, sim, uma mente ágil. O que é isso? É você desenvolve uma hipótese, testa ela. Então, acho que todo vendedor tem que ter isso. Nesse momento agora, como que eu posso vender? Como que eu posso chegar no meu cliente? Pensa em uma hipótese, conhecendo o seu cliente, conhecendo o seu mercado, conhecendo o seu produto, porque são as bases de quem você é como vendedor. Eu tenho essa hipótese, vai e testa, tá? Então, testa essa hipótese para você chegar no modelo melhor. E aí é outro ponto que a Carolina levantou. Nós vivemos na era de resultado. Você pesquisar marketing de resultado, é a era do marketing de resultado. Por isso todo mundo vai para as mídias sociais. Não só porque ela é uma mídia que está todo mundo ali, mas porque ela te mostra resultado, você consegue mensurar. Então, o que eu digo? Quando você vai agir como na ação de vendas, quando você vai agir como vendedor, também crie formas de você conseguir mensurar a sua ação. Porque venda é meta. Todo vendedor tem metas. Assim, a gente não tem que só se balizar pelas metas, mas crie ferramentas para conseguir angariar e mensurar esse resultado. Porque senão você fala assim, eu acho que foi legal. Não, então você age com rotina e com métricas para chegar nesse resultado. Eu acho que isso são competências e habilidades que os vendedores não tinham antes, não era muito desenvolvido em foco isso, e agora, com certeza, são métricas que têm que existir no vendedor. Então, a atitude, o ímpeto de agir, a agilidade, tá? A disciplina na rotina, e o quarto ponto, que é essa questão de você mensurar tudo que você faz. Você tem que saber o que você está fazendo para você conseguir realmente atingir alguma coisa, você tem que saber o caminho que você está colocando, né? Uma crítica ao sistema hoje de vendas que entende que todo vendedor, ele quer variável. Ele quer variável, dinheiro em cima da venda. E não é uma regra, né? Não, exatamente. Acho que cada perfil de vendedor, ele se encaixa em algum local. Até porque, se todo vendedor quisesse simplesmente vender e cada vez ganhar mais, ele viraria um representante, por exemplo. Porque ele pode ganhar em cima da venda direta. Então, a pergunta é para os líderes, né? O que os seus vendedores querem? O que eles buscam profissionalmente? Eu acho que é importante fazer a escutativa com seus clientes internos. A função do vendedor não é só vender. Como a gente está falando, a venda pela venda, ela é um ciclo muito oneroso. Porque você vende e encerra aquela jornada com esse cliente e você tem que conquistar outro cliente. Só para vocês entenderem, existe um custo que se chama-se custo de aquisição de cliente. Tá? O custo de aquisição de cliente, ele chega a ser de 5 a 10 vezes maior do que você manter um cliente. Então, o papel do vendedor não pode ser só vender. Tá? Então, o primeiro ponto você tem que sim vender. Mas a função do vendedor é se relacionar, é construir um relacionamento. Então, a venda, que na verdade a venda é um processo de relacionamento. Mas as pessoas entendem como a venda o resultado. Então, você tem que entender que uma coisa é vender por vender, e outra coisa é você construir um relacionamento. Então, a função do vendedor é construir um relacionamento, e traduzindo para os tempos de hoje, é entender que você vai construir uma parceria. Porque o cliente hoje, ele não quer ser cliente, ele quer ser parceiro. Ele quer estar numa relação ganha-ganha. Ele quer ser lembrado também como cliente, né? Exato, exatamente. Então, quando você pensa que ele é um parceiro, é você entender que ele vai trazer para somar e você também vai somar para ele. Então, você tem que vender, a função é vender, a função é se relacionar, e uma outra função que acontece muito porque as empresas, elas acabam separando o vendedor da própria estrutura.
A maioria dos stakeholders internos acabam olhando o vendedor como uma figura externa. Ele é o chato, ele é o cara que me traz trabalho. Né? E isso acontece, gente. Acontece porque o vendedor ele é a figura que transmite aquilo que o cliente, que o mercado quer. Então, internamente, isso fica um pouco nebuloso. Então, a outra função do vendedor é construir conhecimento para a empresa. Então, você tem que vender, você tem que construir relacionamento e você tem que, dessas ações, trazer informações, conteúdo e conhecimento para a sua empresa para que ela se fortaleça no mercado. Tá? Então, essas são as 3 principais funções de um vendedor. É vender, construir um relacionamento, se relacionar, né? Que inclui prospecção, manter, né? É o funil completo que a gente chama de atrair, manter e ampliar. Tá? E, em terceiro ponto, é construir essa base de conhecimento e conectar a sua empresa com o mercado. O vendedor é o elo. O vendedor é o elo da empresa, do produto e do serviço com o mercado. Então, é muito importante que você, vendedor, entenda que você constrói a base e o conhecimento da sua empresa. Leve feedbacks dos clientes. E a empresa entender que ele está levando um feedback para a empresa crescer e não uma reclamação. Porque o vendedor é aquele profissional que tudo que passa do processo de produção, tudo que passa do processo administrativo, chega no cliente e volta pelo vendedor. Então, toda empresa tem problema, gente. Nenhuma empresa é perfeita. Acho que a gente tem que ter essa noção, ainda mais agora ter empatia em relação a isso, porque as empresas estão sofrendo nesse momento. Então, a gente tem que entender que as empresas não são perfeitas, e o vendedor ele vai ser o receptor de tudo isso que acontece de imperfeito, vamos falar assim, no processo de produção, de entrega, de agregar valor. Então, ele tem sim que levar esse feedback para a empresa, porque é importante isso. Um outro número base, pessoal, acho que é fatos, a gente tem que se balizar por fatos. Um cliente satisfeito, ele fala para uma pessoa. Um cliente super satisfeito, acima do satisfeito, ele vai falar para no máximo 3 pessoas. Um cliente insatisfeito, ele fala para 9 pessoas. É a média de mercado. Então, a gente tem que entender que na construção do vendedor, ele tem que conseguir trazer esse conhecimento, esses feedbacks do que o mercado quer, do que o mercado traz para o ambiente empresarial, para ser esse elo. Tá? Pessoal, eu acho que é isso. Vocês têm alguma função para agregar e alguma coisa para construir em cima disso que eu falei? Eu acho que faço os agradecimentos deles, os meus, para a Carol, para os nossos convidados na forma de vídeo e principalmente para você que ficou até o final, que acompanhou um pouquinho. Espero que nós tenhamos vendido essa ideia para você. Espero que vocês tenham comprado essa nossa missão, que é profissionalizar a área de vendas, a área comercial, que é muito importante, não só para ampliar as vendas, mas para que o mercado venda melhor, porque o consumidor também tem a ganhar com isso. Queria anunciar que a nossa próxima live, né, pessoal, vai ser basicamente sobre consumo consciente. Então, é por isso que você, mercado, vendedor, tem que se preparar para vender melhor, para agregar valor para o mercado e para os nossos clientes. Então, é essa a mensagem que eu deixo no final, para que nós vendamos cada vez melhor, com mais qualidade, para fomentar isso para o mercado. Que nós temos a ganhar como vendedores e como consumidores. Eu acho que é essa a ideia.